Olá, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco hoje sobre organização, né? O que é uma organização, o que são as organizações, a diferença de organizações, empresas e sociedade. Dentro dessa nossa breve conversa, nós vamos tratar sobre o conceito de organização, a classificação das organizações, os tipos de organização que nós temos de modo geral dentro do ambiente empresarial, ambiente social. Vamos falar especificamente sobre empresa, o que são empresas, organizações e a sociedade, e a administração, enquanto ciência, arte, técnica e processos, como um elemento de gestão dessas organizações. Eu sou o Jair Cereira e é um prazer estar aqui com vocês. Sem muito mais delongas, vamos direto à nossa discussão. O que são organizações? Nós vivemos num ambiente de organizações. O ser humano é um ser social e é um ser organizacional. Então, nós vivemos num ambiente em que as organizações estão presentes em todas as atividades. Tudo que nós fazemos estão e dependem das organizações. Então, como a gente vai trabalhar esse conceito? Então, as organizações elas podem ser consideradas, né, como sendo um grupo, né, de pessoas, duas ou mais pessoas, a partir de duas pessoas você já pode considerar, que compartilhando recursos tem um objetivo comum. Então, quando você tem duas ou mais pessoas num determinado local, compartilhando recursos, seja eles físicos, tecnológicos, ou o que quer que seja, e essas pessoas têm um objetivo comum, mesmo que transitório, nós estamos falando de uma organização. Então, nós vivemos em organizações. Nesse ambiente, quando a gente fala de organizações, quais são, então, organizações? Como é que nós poderíamos classificar essas organizações? Olha, desde a família, passando pela escola, a igreja, até chegar à universidade, as empresas, o governo, as entidades internacionais, todas são organizações. Todas são compostas por pessoas. Todas compartilham recursos. Todas elas têm pelo menos algum objetivo comum entre elas. Então, nós precisamos entender com clareza quais são esses elementos e o que isso faz essa diferença. Então, quando nós estamos falando de organizações, a classificação das organizações pode ser realizada por vários meios diferentes. Por isso, nós temos uma diversidade tão grande de organizações, certo? Então, nós podemos classificar as organizações de acordo com a finalidade. Nós podemos pensar nas organizações que tenham ou não fins lucrativos, que tenham, por exemplo, finalidade assistencial, que tenham uma finalidade de obter lucro, obter e distribuir lucro. Nós podemos falar que é uma finalidade, por exemplo, de ajudar o próximo, ou de fazer alguma questão evangelizadora, como no caso das igrejas. Então, finalidade, qual é o fim? Fim é o destino, é para que ela foi constituída. Então, dependendo do que para que ela foi constituída, ela tem uma finalidade diferente. E com essa finalidade diferente, então, nós geramos um tipo diferente de organização. Ela pode ser classificada também de acordo com a estrutura. Quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando das relações que existem entre as pessoas que compõem essa organização. Então, nós podemos pensar em estruturas formais ou informais. Estruturas formais são aquelas em que existem regras muito claras, muito enfáticas, regras que tornam a organização mais, digamos, inflexível, que torna a organização mais rígida, que devem ser seguidas com mais precisão, como, por exemplo, o governo. O governo tem leis e regras muito firmes, muito fortes, então isso precisa ser trabalhado. Então, nós temos uma organização mais formal, que alguns diriam mais burocrática, mas isso é questão para um outro vídeo. Nós temos ainda as organizações mais informais, que são aquelas em que as regras são mais soltas. Então, quando você se reúne, por exemplo, na família, é uma organização que é mais informal. Nós podemos pensar que um grupo de amigos fazendo uma viagem em conjunto é uma organização informal. Ou seja, ela tem regras, mas são regras mais leves, menos rígidas. Com relação ao tamanho, nossa organização pode ser pequena, média ou grande. Se a gente está falando de pequena, média ou grande, mas nós podemos ter uma organização com 2, 3 pessoas, ou seja, muito pequena.
Então, esse pequeno, médio, grande varia de uma condição de muito pequena a muito grande. Imagine uma organização da ONU, né? Organização das Nações Unidas. É uma organização gigantesca. Se você pega as grandes corporações, são organizações gigantescas. Se você pega um governo, né? Um governo de um país grande, de um país continental, nós estamos falando de estrutura muito significativa, muito grande. Nós podemos pensar também em classificar essas organizações em termos de localização, entre organizações locais, regionais, nacionais ou transnacionais. Transnacionais são aquelas que a gente costumava dizer que é uma multinacional. Não transnacional, ou seja, ela transcende, ela passa, ela ultrapassa os limites geográficos de um país, independente de onde ela está, a sua matriz, onde estejam essas outras unidades. Nós podemos falar de uma com relação à nacionalidade, ou seja, se ela é nacional, ou seja, ela tem um domínio ou um controle de pessoas ou de outras organizações do país onde se reside, ou se nós podemos falar de uma organização em que o controle dessa organização e está presente ou faz parte de outro país. Então, nós estamos falando de uma organização internacional. Nós podemos pensar por tipo de produção, nós podemos falar de que uma organização produz bens, produz serviços ou produz ambos. Hoje vai ser muito raro você ter qualquer organização que produza só bens ou só serviços. Normalmente você tem uma composição entre bens e serviços. Lembrando que sempre, qualquer organização, ela produz um produto. Esse produto é, na verdade, a solução para um problema. Só se cria uma organização para solucionar um problema, uma dúvida, uma questão. E essa dúvida, essa questão, esse problema só pode ser resolvido com uma solução. Essa solução é um produto, que normalmente é uma composição de bens e serviços. Nós podemos também dividir, classificar nossas organizações conforme a propriedade, em organizações privadas, públicas ou mistas. O que é uma organização privada? É que o domínio ou a propriedade ela é de alguém, tem uma pessoa ou um grupo de pessoas, indivíduos particulares que tem isso. Enquanto, quando eu falo de uma organização pública, é que nós temos como principal agente, o único agente, né, o proprietário, o Estado, o governo, né, na verdade o Estado, o governo é o representante dessa unidade. E a organização mista é que você tem tanto a propriedade tanto do Estado como um dos sócios, né, um dos acionistas ou um dos partícipes dessa organização, e a iniciativa privada, ou as pessoas, o indivíduo, pessoa física, como outro partícipe dessa sociedade, vamos chamar assim. Então, nós, dentro dessa organização, nós estamos falando de uma organização mista. E quando a gente fala também com relação à atitude dessa organização em relação a mudanças, nós temos organizações mais rígidas e nós temos organizações mais flexíveis ou adaptáveis. Exemplo, podemos dizer, as religiões. As religiões são organizações mais rígidas, enquanto a gente pode pensar que as empresas, de modo geral, são organizações mais flexíveis. Isso são diferenciações. Lógico que a gente, diante desse volume de posições ou de condições de avaliação, podemos ter uma enormidade de tipos de organizações dentro do contexto das sociedades modernas. Diante disso, alguns exemplos de organizações, né? Já que nós temos essas várias formas de fazer a classificação e vários critérios, nós também temos então vários tipos de organizações surgem a partir daí. Então nós temos as ONGs, ou organizações não governamentais, que formam o chamado terceiro setor, cujo objeto é fazer alguma ação de proteção ambiental, ou de proteção social, ou de ajuda social, ou de denúncia, ou de fiscalização do setor público, não interessa, ele tem um objetivo social ou ambiental, ou seja, ele vai contribuir com a sociedade de alguma forma, não tem foco em ganhar dinheiro. Essa é uma ONG. Nós temos as empresas, que é um tipo especial, que é a única dessas organizações que tem fins lucrativos. Todas as demais
também têm lucro, mas elas não têm fins lucrativos. Vamos ver daqui a pouco a diferença disso. Já a empresa, sim, ela tem fins lucrativos. Ela foi criada para obter lucro e distribuir lucro aos seus donos, aos seus proprietários. Então, é um tipo específico de organização. Temos as associações, como, por exemplo, associações de bairro, associações de moradores, condomínios. São associações, são agrupamentos de pessoas com um objetivo específico de se trabalhar. Não é para obter lucro. É, por exemplo, para realizar um serviço, realizar uma obra, realizar uma atividade. Nós temos os clubes de serviço, que aí nós estamos falando de todos os tipos de clubes, associações atléticas. O objetivo não é ganhar dinheiro, é prestar um serviço para alguém. Igrejas, as famílias, né? As igrejas, o objetivo da igreja é o quê? É fazer a evangelização, criar um ponto de encontro das pessoas com a divindade, independente da denominação religiosa que se faça. Naquele momento você tem um templo ou um local onde se busca fazer essa interação com a divindade. E ao buscar essa interação com a divindade, então você tem a realização do objeto, do objetivo dessa organização. Nós temos as famílias, as unidades familiares, que é a unidade mais básica que nós temos de organização, onde você está buscando a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento pessoal, profissional, individual, a própria manutenção dos indivíduos dessa família. Temos os governos e as empresas públicas, que são organizações cujo objetivo é gerenciar as obras públicas ou geração de bens públicos para a população. Temos as cooperativas, escolas, hospitais, todos são tipos de organizações que têm objetivos específicos de se trabalhar e se gerenciar de forma efetiva algum aspecto. Dentro disso, nós precisamos então chegar a uma discussão importante, que aí nós vamos falar da empresa. As organizações como um todo são o quê? Conjunto de duas ou mais pessoas com um objetivo comum, compartilhando recursos. E nós temos uma empresa, que ela é um tipo específico ou especial dessas organizações, cujo interesse é geração de lucro. E a geração de lucro, e o lucro por si como um objeto ou um objetivo, se dá por essa equação que a gente apresenta nessa figura. Ou seja, é uma saída de dinheiro pequeno para uma operação. Operação é todo o processo de transformação de insumos em um produto final, ou uma solução para alguém, que é vendido com um dinheiro maior, ou seja, uma receita. Então, o primeiro cifrão pequeno são as saídas de dinheiro, os custos e despesas. O segundo cifrão maior representa o que a gente poderia dizer, as entradas ou as receitas. Então, as receitas têm que ser maior que as despesas. E aí nós temos na diferença entre as receitas e despesas o que a gente chama de lucro. Então, as empresas buscam maximizar essa diferença e distribuir essa diferença para os seus proprietários. Aqui vai um detalhe importante. Toda organização precisa ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, significa que as entradas estão menores que as saídas. Qualquer organização cuja entrada seja menor do que a saída tem prejuízo. E se ela tem prejuízo e ela tem um prejuízo continuado, ela fale. Então, o que acontece da diferença é que toda organização tem lucro. Toda organização tem lucro. A grande diferença é o que se faz com esse lucro. As empresas buscam esse lucro como objetivo final e distribuem esse lucro. As outras organizações obtêm esse lucro como necessidade para a sobrevivência e esse lucro, ou esse superávit, que aí nós não chamamos normalmente de lucro, desse superávit, ele é reinvestido nas operações da organização. Essa é a diferença fundamental desses dois elementos. Então, quando a gente fala isso, nós precisamos diferenciar o que a gente chama de fins lucrativos e de lucros. Tá? Lucro é um termo, é um conceito contábil, conceito econômico, que mede a diferença entre receitas, que são as entradas de dinheiro, e despesas e custos, que são as saídas de dinheiro.
Toda organização, independente da sua tipificação ou da sua tipologia, ela deve ser ou deve obter lucro, deve obter receitas maiores que despesas, senão ela desaparece. E, consequentemente, a gente precisa, então, ter isso com muita clareza. Agora, as empresas, as organizações com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, elas têm uma outra característica, porque fim lucrativo é um termo jurídico que vai indicar se essa organização tem por objetivo expresso a obtenção desse excedente financeiro, desse lucro, ou não. Então, a única organização que tem fins lucrativos é a cooperativa. É a empresa. A cooperativa até tem fins lucrativos, mas ela não faz essa distribuição, ela reaplica na sua operação. Então, as empresas são o único tipo de organização que tem fins lucrativos, obtém lucro e tem fins lucrativos, está lá no seu estatuto, né? Lá na sua denominação social. Já, né, as outras organizações, elas não possuem fins lucrativos, embora elas tenham lucro. Esse lucro ele é reinvestido na sua operação. Por isso temos que diferenciar bem os termos fins lucrativos e lucros. Dentro desse contexto, a gente pode pensar então que as organizações como um todo compõem a nossa sociedade, né? O ser humano é um ser social, se organiza socialmente e essa organização social se dá por meio das organizações. Sejam elas organizações mais formais ou menos formais, maiores ou menores, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas todas, de uma forma ou de outra, obtendo lucro ao final da operação. Então, a sociedade do século XXI é uma sociedade organizacional. Por fim, podemos dizer que a administração pode ser vista como um misto de ciência, arte, técnica e processo. Como que se dá isso? Ora, a administração significa a arte ou a ciência ou a atividade que a gente congrega uma série de ferramentas, de técnicas, de processos para a condução, né, das organizações ao seu objetivo. Então, a administração nada mais é do que esse conjunto de práticas organizadas para o gerenciamento dessa organização, para fazer com que essas organizações atinjam os objetivos para os quais foi criada. Então, dentro desse contexto, para fazer esse gerenciamento, essa gestão, a administração ela tem elementos de ciência, de arte, de técnica e de processo. Vamos lá. Por que é a ciência? Porque a gente, enquanto administrador, enquanto ciência, temos um corpo de ciência, um corpo de teoria muito sólido, com mais de 100 anos de tradição e de incorporações de conceitos, de práticas, de estudos, de desenvolvimento. Então, temos um corpo teórico bastante sólido. Esse corpo teórico, além de sólido, ele é em constante evolução. Por que ele é em constante evolução? Porque as organizações elas estão em constante evolução. Se as organizações estão em constante evolução, a ciência também precisa desenvolver. E que ciência é essa? A ciência da administração. Então, quando nós estamos trabalhando esses dois elementos, a gente tem que entender que a evolução força novas soluções e essas novas soluções são solidificadas na forma de teorias. Essas teorias, muitas vezes, elas advêm pelo processo do método científico da epistemologia, elas são absorvidas de outras áreas, são conhecimentos gerados, por exemplo, na psicologia, na sociologia, na economia, na biologia, nas ciências matemáticas, na lógica, e que a gente incorpora no nosso modo de pensar administrativo. Então, essa é uma das belezas da administração. Nós captamos muitas coisas positivas que são geradas em outros campos teóricos e nós os aplicamos na nossa atividade. Outro aspecto importante é que também nós podemos entender a nossa administração como uma arte. Por que como uma arte? Porque nós precisamos entender que a administração,
As empresas, organizações, elas estão num ambiente mutável, altamente variável, altamente volúvel. Nesse ambiente, às vezes, nós nos deparamos com problemas nunca antes estudados, nunca antes definidos. Então, nós precisamos criar soluções, precisamos de criatividade, de inovação e, às vezes, até mesmo de improvisação para conseguir colocar essas atividades ou tomar essas decisões de forma adequada. Daí o contexto de arte, ou seja, a capacidade de improvisar, de criar, de imaginar e aí tomar decisões. Ela é um conjunto de técnicas. Sim, nós temos técnicas, ferramentas criadas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, e que fazem parte desse construto da administração. Então, nós temos ferramentas para gerenciamento de pessoas, para gerenciamento financeiro, para gerenciamento de produção, para análise de qualidade, para tudo. E essas ferramentas são amplamente difundidas entre as várias organizações, independente da área. Também é um processo. Por que é um processo? Porque envolve toda a atividade de transformação de insumos em produtos. E essa transformação de insumos em produto se dá através de processos ou de operações. Sejam eles processos produtivos ou processos gerenciais, não importa, são processos. Então, como a administração é essa arte de gerenciar tudo isso, nós somos também um processo de transformação de ideias em produtos, de ideias em soluções. Essa é a lógica da nossa da administração enquanto ciência, arte, técnica e processo. Em síntese, então finalizando a nossa conversa hoje, vamos falar um pouquinho aqui dos aspectos principais. As organizações, então, são instituições fundamentais para a sociedade moderna. Sem as organizações, nós não teríamos a sociedade da forma que ela é hoje. Não sei se melhor ou para pior, mas seria diferente. Né? O homem é um ser social e ele se organiza, e ele se junta. Toda vez que ele se junta com um objetivo. Então, nós temos uma organização. As organizações, elas caracterizam por ter objetivo comum, terem duas ou mais pessoas que compartilham recursos. Essa é a base de qualquer organização. Duas ou mais pessoas compartilhando recursos e objetivo comum, eu tenho uma organização. Essas organizações, nós podemos tipificá-las de várias formas e classificá-las de várias formas conforme vários critérios. Dessa diferença ou dessa ampla variedade de elementos ou critérios para classificar uma organização, nós temos uma diversidade de organizações muito grande. Nós até fazemos agrupamentos em tipos, mas mesmo assim, cada organização tem a sua característica única, é um indivíduo único, né? Então a gente pode pensar que nós temos uma organização para cada conjunto de pessoas que se juntam para alguma atividade. Outra questão relevante é que toda organização precisa ter lucro para sobreviver, porque lucro é um conceito contábil, um conceito econômico, que é o excedente de receitas sobre as despesas e custos. Se uma organização, melhor dizendo, não tem lucro, essa organização quebra. Então, para que uma organização continue sobrevivendo, ela tem que ter mais receitas do que despesa. A diferença entre as organizações em geral e a empresa especificamente, é que a empresa especificamente possui fins lucrativos, ou seja, ela tem como objetivo alcançar e obter lucros e distribuir esses lucros aos seus donos, aos seus proprietários. E essa é a diferença principal. Fim lucrativo é um conceito jurídico, e esse conceito jurídico indica que eu tenho o interesse de ganhar lucro. As outras organizações, exceto a empresa, não têm esse objetivo. Considerando isso, a gente tem que entender que, para então gerenciar esse conjunto de organizações, esse conjunto de instituições com variadas complexidades, com variados tamanhos, com uma diversidade significativa, nós precisamos de profissionais que tenham habilidades para isso. E aí nós vamos falar dos profissionais da administração. E esses profissionais da administração são aqueles que têm como objetivo gerenciar esses processos e conduzir a organização para o seu objetivo. Então, a administração, nós podemos dizer que é a ciência
cujo objetivo, cuja função é conduzir as organizações ao cumprimento de seus objetivos. E, enquanto isso, então a nossa administração ela pode ser vista como ciência, como técnica, como arte, como processos. Por quê? Porque ela é multifacetada e ela precisa de um pouco de cada um desses elementos para ter sucesso e êxito em suas operações. Então, na verdade, a administração, enquanto administração, poderíamos dizer que é um conjunto de atitudes de gerenciamento e direcionamento das organizações. Então, a ciência é a arte da administração, gerindo processos e desenvolvendo atividades numa organização. Isso é o que nós trabalhamos ou conceituamos como administração. Feito isso, finalizamos então a nossa esse primeiro contato. E eu gostaria de deixar um lembrete para vocês. Então pensa, um homem de negócios, ou vamos pensar um administrador, na verdade é um cruzamento entre um dançarino e uma máquina de calcular. Isso é do Paul Valley, e ele disse isso muito bem, ou seja, arte com técnica e ciência. Essa é a nossa junção. Então, um abraço a todos, bons estudos para vocês, façam as atividades e nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais.